Depois me voltei e atentei a todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que via as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, porém eles não tinham consolador. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos anos, o mundo do boxe vem passando por uma evolução nunca antes vista. Um ser completamente diferente vem mais e mais chamando a atenção. Não há quem ainda não tenha ouvido falar nessa aberração, que em meros 2 anos dominou por completo os rings da divisão de peso leve. Yu não era simplesmente um boxeador como os demais. Era nítido para qualquer um que visse ou apanhasse para ele que seu corpo, isso é, cada fibra que compõe seu ser, foram criadas única e exclusivamente para o combate. Os deuses do boxe parecem ter seus favoritos, e nesse quesito, nesse contexto, entre todos, o Yu seria o mais privilegiado por esses. Não houve sequer um lutador capaz de se manter de pé por pelo menos 2 rounds contra esse cara, mas o que mais espantava não era a facilidade que essa anomalia letal possuía para enterrar seus oponentes no solo. Não, tá bem longe disso. O que mais chama a atenção nesse cara é o seu rosto, sua expressão, sua falta de emoção ao nocautear. Como alguém diante de uma luta, no pico da adrenalina, podendo vencer ou perder, matar ou ser morto, permanece em total estado de tédio e apatia. Como alguém com tanto poder pode desdenhar tanto da força. Não existe nada de especial em ser forte. Não importa quão bom você seja lutando, você vai morrer se alguém atirar na sua cabeça. Você vai morrer se alguém atropelar você. E se encontrar um leão em meio a uma selva, a uma floresta, você vai ser devorado. Mesmo que consiga vencer um leão ou coisa do tipo, você ainda morrerá se ficar doente. Mesmo que seja sortudo o suficiente para não ficar doente, você morrerá de qualquer jeito. Afinal, todos nós vamos morrer quando chegar a nossa hora. E mesmo antes de chegar a hora, existem aqueles que decidem encerrar sua vida porque estão cansados de viver. Não existe nada demais em ser forte. Suas palavras, olhar e a sua forma, tudo destoava por completo de seus rivais e daqueles que se encontravam no topo. Kazim Al-Rajad, um homem que tinha tudo em suas mãos, herdeiro de um império multibilionário e com a genética mais que divina, seja pro boxe ou pra qualquer tipo de esporte. O que foi que aconteceu mesmo quando esse cara enfrentou o Yu? Ele fugiu do ringue. Lutadores são orgulhosos o suficientes para preferirem ser espancados ao invés de jogar a toalha. Então só imagina o quão forte alguém tem que ser para banir seu adversário do ringue. Tá bom, ele é forte, valeu por completo todos da sua categoria de peso. E agora se encontra na 3ª colocação do ranking mundial. E todos sabem qual é o seu último passo dentro dos pesos leves. Se aqueles abaixo não foram suficientes, seria o rei, aquele que tá no topo, a dar um desafio real ao nosso protagonista. Jean-Pierre Manuel, um dos atuais 5 reis do boxe moderno. Em 10 anos, 37 lutas, não houve um homem sequer que foi capaz de tirar sua coroa. Se existe uma palavra que defina Jean, essa palavra é perfeição. Mesmo entre os outros 4 campeões das divisões acima, em termos de pura técnica, não há alguém que se equipare. Todos acreditavam, desde antes mesmo dessa luta acontecer, que esse seria um embate predestinado. 2 boxeadores talentosos de expressão morta e poder incontestável. Mas não se engane, a igualdade entre esses dois acaba nos seus olhares. A razão para cada um ser forte é diferente, as motivações são diferentes, a vida de ambos é diferente e até mesmo o estilo de luta destoa de forma abismal. Pois bem, vamos ver hoje então o porquê eles são tão distantes e diferentes. O que os faz ser tão assustadores e tão apáticos. Principalmente a diferença de quem já teve a sensação de quase morte para quem sempre teve morto por dentro. O posto de campeão mundial é o mais alto acima de todos. Ocupar tal colocação significa estar além de qualquer outro. Mas não existe uma definição mais pura e simples do que é ser um campeão do que aquela dada e vinda de um próprio campeão mundial. Boxe é a busca pela beleza. Cada palpitação do coração, o tempo da respiração, todo movimento muscular, desde a fibra mais densa até a mais fina, tudo deve ser perfeito. O cinturão é a confirmação de que aquele que o possui é quem está mais próximo de alcançar essa perfeição. E eu busco por essa perfeição. A perfeição que reside sublime na beleza. A palavra perfeição é usada constantemente para se referir a lutadores incomuns e fora da curva. E não é difícil vermos pessoas se referindo ao boxeador ou outro como perfeitos. No entanto, a realidade de tudo isso é que nenhum boxeador, por mais talentoso, esforçado e bem treinado que seja, por mais experiência que possua, espírito de luta e força de vontade, é de fato perfeito.
Isso não é um problema ou errado, é simplesmente o reflexo do que nos faz humanos, seres repletos de erros e imperfeições. Não seria impossível que esses mesmos erros e problemas que nos compõem se manifestassem em nossas técnicas e métodos de luta, mas se possui falha significa ser humano, então Jean superaria isso. Mas se você duvida mesmo que Jean se devotou tanto a essa busca por esse conceito, me permita lhe mostrar um pouco do porquê para muitos ele já alcançou a perfeição há muito tempo. Em uma noite, numa arena lotada, toda a plateia vibrava, a razão de tamanha empolgação só podia ser uma batalha pelo cinturão e título de campeão da categoria de peso leve no boxe. Naquela noite, o campeão indiscutível Jean-Pierre Manuel faria mais uma defesa de cinturão contra até então o primeiro colocado do ranking, Till Schneider. Você pode se perguntar o que exatamente dá a Jean sua notoriedade como lutador perfeito. Todas as habilidades possíveis que podem ser herdadas ou desenvolvidas, Jean as possui masterizadas ao máximo. Se o boxe fosse um RPG, é certo que ele é como um jogador com pontos de experiência infinitos, distribuindo todos eles em campos de habilidades sem restrições. E essa luta é o exemplo perfeito. No instante em que o gongo é soado e dado início ao primeiro round, fica perceptível a diferença de postura. Enquanto o desafiante se mantém fechado e mais retraído, Jean utiliza uma postura ofensiva estendendo seu punho. Se colocar nessa posição, o permite calcular melhor a distância, ao passo que dificulta o oponente de calcular a mesma, passo que também bloqueia sua visão. Jean mede 1,80 m, isso significa que, dada sua altura e biotipo físico, isso lhe garante uma vantagem em envergadura. Enquanto a média costuma ser de 1,80 m, o alcance de outros boxeadores, o Jean, olha só, mais uma vez se destaca com nada mais nada menos que 1,90 m de envergadura. Mesmo que seu desafiante seja capaz de lutar à distância, é difícil dizer que alguém seria capaz de alcançar esse cara. Em um instante, um jab era disparado e uma velocidade insana. O tal alcance de 1,90 m se excedem ainda mais quando o campeão utiliza o balanço da forma correta e avança, chegando a quase 3 metros de alcance em um simples jab. Essa é a sentença de morte para qualquer boxeador, em especial aqueles que têm a curta distância e o infight como seu habitat natural. Dentro do ringue, você vai ser alvejado por socos a todo momento. Não tem 1 centímetro sequer daquele lugar que será seguro. Dentro daquele lugar, Jean é um deus e controla o que acontece ali, quem vive e quem morre. A alta energia cinética gerada no disparar dos socos fazem com que jabs sejam equivalentes a cruzados. Se acertado por eles, é como ser perfurado por uma espada. Nesse sentido, não tem diferença em enfrentar o Jean ou um esgrimista de alto nível armado. Uma chuva de golpes atingia em cheio o desafiante, mas ele não se intimidava. Ele já estava preparado para tudo aquilo. Se Jean comandava o ringue como um deus à distância, bastava encurtar e a falta de sincronia de um lutador de longa distância o afetaria. Por debaixo de um movimento esquivando verdadeiramente perfeito, um cruzado chegava. Com o ombro, casualmente, o soco era parado. A direita explodia na lateral do corpo do desafiante como um movimento perfeito. Jean trocava a base e a punição à distância acontecia. O mesmo tio que há 2 segundos estava colado no campeão, já estava à distância sendo arrebentado de novo. Mesmo que ele fosse capaz de decorar e se adaptar à chuva de golpes inicial que ele estava tomando antes, o que ele não fez e nem sequer tem capacidade de fazer, a história agora era outra. Na postura canhota era diferente, o tempo e o ângulo dos golpes. Quem diria que o boxeador perfeito não só domina o oponente à distância a curto alcance, como também era ambidestro, sendo capaz de trocar de guarda a bel prazer a hora que quisesse. Se você quer mesmo saber qual o sentimento de alguém nessa situação, saiba que esse é o mais absoluto terror. É como estar no escuro sendo atingido de todas as direções possíveis por punhos cujos socos tem potência de um tiro de revólver. Qualquer um, e eu repito, qualquer um em uma situação de completo horror em luta como esse não demoraria muito para quebrar. Como sempre, mais uma vez, para surpresa de 0 pessoas, Jean mantinha seu título, mantinha sua invencibilidade e, acima de tudo, seu status como um lutador perfeito. Eu não tô satisfeito. O tempo entre meus passos e a minha distribuição de peso estavam errados em muitos momentos nessa luta. Aquilo parecia uma piada, e uma vitória perfeita como aquela, ele ainda estava insatisfeito. Se qualquer lutador pudesse boxear naquele nível, estaria sem dúvidas nos céus, e certamente estagnaria, mas o Jean, de algum jeito, sempre arrumava um defeito, um probleminha, alguma coisa para melhorar. É de fato surpreendente o que a busca por perfeição pode fazer com o homem. Mas o porquê de toda essa obsessão é o que realmente interessa. A busca desenfreada por uma postura sem defeitos desse nível podia ter apenas uma razão, essa sendo a neurose, a vontade
verdade, é a obsessão de alcançar tudo aquilo que é belo, e contanto que a beleza seja a mais pura possível, é certo que ela tá livre de imperfeições, transcender a humanidade. Essa tem sido a obsessão de Jean desde a sua infância. O seu início não é nada chamativo, a real é que é bem clichê. Filho de duas pessoas problemáticas, uma mulher adúltera e um homem incompetente. Além de traidora, sua mãe não parecia ter um grande afeto, nem mesmo pelo próprio filho, já que o abandonou junto de seu pai quando mesmo era muito novo. O pai não saía muito atrás no quesito de defeitos e falhas. Ele podia não ser infiel como a mãe, mas era tão ou até mais fraco e covarde do que ela. Nas palavras do próprio Jean, ele era desajeitado em tudo que ele fazia. Talvez esse inclusive tenha sido o motivo da mulher aparentemente não sentir nada por ele. Era do tipo que tomava as decisões mais erradas possíveis e ao invés de aprender com seus erros, apenas se recuperava para repeti-los de novo, e de novo, e de novo. Talvez fosse a consciência disso que o fez tomar a decisão que vem a seguir. Talvez por se julgar incapaz de cuidar de uma criança sozinho, ou simples trauma de ser deixado pela própria esposa, ele levou Jean para sair. E antes mesmo que ele pudesse dizer, o garoto já sabia. Ele arrumava uma desculpa qualquer para se afastar do próprio filho. Sua atuação era tão péssima. Mesmo em um momento como esses, ele era um incapaz, incompetente até mesmo para abandonar o próprio filho. A única coisa que Jean viu, a última visão de seu desastroso pai, era de uma figura desaparecendo em meio à multidão. A reação natural de alguém que é abandonado, o sentimento gerado é a tristeza, o medo e a solidão. A mente de uma criança que passa por esse tipo de situação é devorada e quebrada pelo trauma. Mas Jean seguiria diferente. Ele não seria irracional como sua mãe e tão pouco fraco como seu pai. O que significa ser um humano? Humanos são seres imperfeitos, tolos e desajeitados. Não passam de organismos lotados de falhas. O boxe parecia não só um escapismo, uma forma de se manter ou um meio para fazer o seu nome, como estava além disso, o boxe parecia a alternativa perfeita para transcender a humanidade e as suas falhas. É óbvio que se manter firme na busca de tal propósito é necessário. No entanto, ultimamente, tem algo que vem incomodando o Jean. Ou melhor, incômodo não é a melhor expressão. A real é que existe algo há muito que rouba seu sono e sua atenção. A mais afetada era sua esposa. Convenhamos que, em se tratando de um sujeito bizarro e altamente focado como Jean, não dá pra dizer que seu casamento ou relação com ela fosse mil maravilhas antes disso, mas dessa vez estava bem pior. Ele não só não dava atenção pra ela, não olhava pra ela, como ele nem mesmo tava ela quando ela o chamava. Mesmo que tentasse olhar a mulher que tanto amava nos olhos, tudo que conseguia ver era aquele fantasma. A questão é, Yu, dentre todos, seja dentro ou fora do boxe, representava tudo aquilo almejado pelo campeão. Não havia um pingo de hesitação, falha ou feiura em todas as suas técnicas e socos. Isso intrigava Jean. Desde a infância, sua busca se resumia em uma caminhada rumo à perfeição. Como aquele garoto, aquele novato, alcançou a beleza e a forma correta em tão pouco tempo. Isso é impossível, deve haver alguma coisa errada. Bom, ele já havia batido em todo mundo na divisão, então seria o Jean a sua próxima presa a ser caçada. Se assim, Jean dobraria a aposta. Chega do treino leve de antes, chega de maneirar, agora é hora de pegar pesado. Mas como exatamente é o treino do Jean? Passamos por suas habilidades e nem sequer falamos a respeito do que o fez atingir esse patamar. Jean, para um campeão, possui um treino nada ortodoxo, e muitos diriam até que é ineficiente. Ao chegar na academia, seu aquecimento começa na meditação. Pode parecer estranho, mas meditar é uma ferramenta poderosa quando se trata de foco. Basta imaginar que um iniciante em meditação pode até mesmo escutar a palpitação do seu coração. Então, imagine um mestre na prática. As fibras musculares, órgãos, o fluxo sanguíneo, Jean pode sentir tudo isso em sincronia dentro do seu próprio corpo. Após a meditação, que dura cerca de 1 hora, vem o treino de fato. Jean se posiciona, se fixa em uma postura e fica lá, durante horas e mais horas. Jean se move de forma lenta e delicada. Cada golpe de um jab é direto, Jean os pratica da forma mais detalhada e lenta possível. Ele executa cada movimento pedaço por pedaço, novamente buscando a perfeição em todos eles. Até no sparring o campeão é diferenciado, lutando com 2 ou até mesmo 3 de uma vez. Mas se você prestou bem atenção, percebeu que essa em nada tem a ver com uma rotina de treino leve. Embora estranha, é uma rotina de treino pesada. O que poderia ser mais eficiente que isso? O Jean já havia até mesmo tentado sparring armado e adivinhe só, derrotou todos os seus oponentes no processo. Ele precisava de mais. Perigo de verdade, risco real, algo que nem os ringues mais selvagens e clandestinos pudessem oferecer para ele. Nas ruas, entre os policiais e criminosos, boatos se espalhavam. Existe um louco que caminha pela cidade à noite, espancando criminosos. E o mais inusitado é que o faz sem arma branca ou arma de fogo.
apenas com os próprios punhos derrubando um a um. O fator mais bizarro é que ele coleta o sangue das vítimas após espancá-los. O que ele faz com o sangue, ninguém sabe. A razão dele bater nos bandidos, muito menos. Mas que seja, os próprios policiais comentavam que aquilo não passava de uma lenda urbana, os caras deviam estar delirando. E essa lenda urbana se fazia real quando aquela assombração surgia em um beco cheio de gangsters. 3 jardas à frente, uma pistola. Às 11 horas, não sei dizer se está armado. Às 9 horas, cerca de 6 jardas e meio carregando uma faca. A 1 hora, cerca de 4 jardas de distância, carregando uma faca. Às 5 horas, cerca de 11 jardas, também carregando uma faca. Vocês não são nada bonitos. Primeiro, vou usar o jab, que é o soco mais largo e mais rápido, para nocauteá-lo por um tempo. O mais rápido que eles podem reagir a uma situação como essa são 0,4 segundos. O próximo é o cara que pode estar armado. Vou usar meu melhor soco para nocauteá-lo por um bom tempo. Vou dar uma respirada e cuidar do cara com a faca 2 horas. Excelente, o timing foi perfeito. Vou ter cerca de 2 segundos até o cara da faca chegar em mim. Vou desviar do cara à minha frente e finalizar com um uppercut. Vou trocar minha postura rapidamente e usar a rotação do meu corpo para um balanço completo. E colocar o cara da pistola do início para dormir. O cara às 10 horas com uma faca tá em pânico, quanto à falta de inspiração. E agora, o último cara, às 5 horas eu vou... Pera... Uma pistola? Esse é o pior cenário possível. Eu vou morrer. Quando nós humanos nos aproximamos da morte, de qualquer forma que seja, existe um instinto, o último suspiro, uma última chance causada pela adrenalina que paralisa tudo ao nosso redor. Nesse momento, é como se víssemos tudo em câmera lenta. Era essa a principal vantagem do Yu no boxe. Sempre em um tempo diferente do adversário, como se habitasse uma dimensão diferente. E ali agora, por meio desse cenário de quase morte, o Jean experimentava isso pela primeira vez. Algo dentro de si despertava, e aquele cara já não acompanhava mais seu ritmo. O cara da pistola era neutralizado. Naquela noite, com o sangue das vítimas, Jean finalmente conseguiu. Ele via na mesma extensão que seu rival. Aquilo era o que ele tanto buscou a vida inteira. Aquilo era a imagem do que é a perfeição. A beleza que transcende tudo, todas as falhas e até mesmo os seres humanos. Ao chegar na academia no dia seguinte, ele queria mais do que qualquer coisa preservar aquele sentimento. Ele precisava experimentar os efeitos reais disso. Era um soco, um mero soco, e o saco de pancadas era rasgado ao meio. A obsessão pela perfeição chegou ao seu auge, ao ápice, ao pico mais alto, se expondo aos riscos de cair na porrada com gangsters armados pelo seu objetivo. Ele não se importava com sua esposa, que morria de preocupação com ele e vivia na tristeza. Seu próprio treinador já não o reconhecia mais, mas ele não ligava. Tudo que importava era a perfeição, a beleza que Jean finalmente tinha visto e alcançado, e que finalmente ele estava preparado, pronto para enfrentar o monstro devorador de almas. Na encarada para a luta, nada além de olhares vazios eram notados. A questão é que, enquanto Yu realmente se mantinha calmo, Jean por dentro não se aguentava, ele não conseguia esperar. O pedido feito ao treinador era só um: não importa o que viesse a acontecer na partida, mesmo que o Yu batesse até a morte, não importava, o treinador não deveria de forma alguma jogar a toalha. Na arena, a indecisão tomava conta. Enquanto para alguns o campeão se manteria no topo indiscutível como o mais forte de todos, haviam aqueles que acreditavam em uma nova era do boxe guiada pela nova sensação dos ringues. Você vê aquele cinturão? Em breve ele será seu. E posso te garantir que você vai conseguir muito mais do que aquele cinturão. Em breve você será o melhor peso por peso do mundo. E todos os cinturões estarão nas suas mãos. Então vá e pegue, ele é todo seu. Jean, tenho certeza que você reconhece a força desse boxeador melhor do que eu mesmo. Mas você já ultrapassou todos os seus limites. Acredito que essa seja a oportunidade perfeita para alcançar o ideal que você tanto busca. Vá e complete o seu ideal. O gongo era suado e na mesma hora um punho se aproximava. Yu se esquivava, mas não importava. Os socos viajavam o ringue de uma ponta a outra. Era perceptível no disparar dos socos que Jean estava diferente. Era perceptível a sua melhora. A pergunta é, agora igualados, quem vai evoluir e se sobressair? Yu segue desviando de cada golpe, para logo entrar também na ofensiva. O que antes era um ataque de lado único se torna fogo cruzado. Uma verdadeira e intensa troca de socos. Yu, por um instante, se afastava, como quem preparava algo. Braços eram abaixados, assim como o resto do corpo. Aquela postura era bem estranha, nada igual havia sido visto antes. Aí é que aquilo ali parecia a pose de um predador, quando o mesmo está prestes a caçar. Mas que postura extremamente baixa. Me lembra a postura inicial de um corredor. Seu rosto está completamente exposto. Sinto como se até o toque mais leve pudesse derrubá-lo. No entanto, graças ao meu nível atual, eu consigo ver.
Se eu atacar agora, é certeza que eu vou morrer. Então, vou me concentrar inteiramente na defesa. De repente, em um lapso de tempo tão curto que chega a ser imperceptível, um soco era lançado. Não foi qualquer soco, foi um avanço brutal. Todos podiam ver, o treinador, os narradores e até a esposa de Jean, seu rosto destruído e seu corpo na lona. Jean finalmente entendia no solo gelado daquele ringue, ele se iludiu demais, achou que finalmente tinha alcançado a perfeição, que estava na mesma dimensão e nível do seu oponente, mas a realidade era bem diferente. O campeão se levantava e até mesmo o juiz tinha dúvidas se permitia que aquilo continuasse. Bom, é o campeão, alguma carta na manga ele tem que ter. De alguma forma ele vai ter que virar isso, então que a luta continuasse. Jean sabia que em matéria de perfeição e pura beleza ele já havia perdido, mas que seja, se ele pudesse ver, pelo menos uma vez ver o movimento, já era o bastante. Dessa vez ele não perderia de vista. Yu avançava e dessa vez, como quando o revólver foi apontado para sua cabeça, ele sentia aquela sensação do tempo passando mais lentamente. Ele podia finalmente ver se aproximando. Se era assim, ele tentaria um contra-ataque. Como a guarda de Yu era baixa, ele miraria na cabeça. Pela alta velocidade do oponente não tinha erro, era só uma pancada e ele cairia. No entanto, nessa hora, Yu mudava o passo da coisa toda, ele alterava o ângulo e o soco chegava com tudo. Então, se aproveitando dessa mudança de ângulo, Jean virava a cabeça e mitigava o dano. Ao trocar o lado, ele prontamente entrava na defensiva, mas o erro era fatal. Yu chegava com um golpe brutal na linha de cintura e agora o verdadeiro inferno e massacre começa. Socos em massa de todas as direções, jab direto, cruzado, todo tipo de golpe. Jean finalmente experienciava na pele o que há 10 anos ele fazia com que os outros boxeadores passassem. E finalmente entendia, e diferente dele, Yu fazia com maestria. Yu fazia aquilo com a verdadeira e sublime beleza. Novamente caído, cair uma vez era novidade para ele, cair 2 vezes era humilhação. Ele não queria que aquilo acabasse. Na sua frente, pela primeira vez, estava aquilo que ele tanto buscou. Um ser que transcendeu sua própria humanidade, a coisa mais linda que ele já viu na sua vida. Ninguém conseguia acreditar que o campeão estava sendo massacrado daquela forma. Era até estranho. A esposa do mesmo nem queria mais olhar e só fazia rezar pela sua vida. Quando o Yu se preparava para acabar com tudo e avançava, era dado o fim do primeiro round. O treinador entendia, aquela não era mais uma defesa de cinturão. Para Jean, aquela era uma defesa da própria vida, uma batalha pela sobrevivência. Jean, desista dessa luta. Sei que me disse para não jogar a toalha, mesmo que acabasse morrendo, mas valorize a sua vida. Mas é isso que é a vida? Você nasce, cresce e morre. Isso é tão ridículo e sem sentido. Ou então você pode perseguir um ideal. Não é esse o único significado que um humano pode criar para si mesmo? Não tente me parar agora. Eu preciso, acima de tudo, confirmar minha existência. Não pense de forma alguma em jogar essa toalha, Peter. Ou eu nunca vou te perdoar. O tempo do intervalo era finalizado. A luta que Jean tanto almejou finalmente teria seu trágico fim. Assim como seu oponente, ele se abaixava, ambos em postura de caça total, prontos para colidir. E de repente, uma voz era ecoada. A esposa de Jean tentava parar a luta. A razão dela querer parar a luta é porque ela estava grávida. Jean ouviu os gritos da mulher e finalmente entendia. A busca pela perfeição, o boxe, a forma como ele levava a vida, tudo isso era uma desculpa. Ele criou em torno de si uma armadura de racionalidade, fingindo não ser humano, quando tudo o que ele queria era ter feito o que a sua esposa estava fazendo agora. Como ela chamava por ele queria naquele dia ter chamado por seu pai. Ele queria chorar e pedir para que seu pai não o abandonasse, mas não foi capaz de fazer isso. O dia em que ele o deixou foi o dia em que ele conheceu o seu treinador, o dia em que ele conheceu o boxe e o dia em que ele conheceu a sua esposa. Jean deveria escolher a felicidade, a sua mulher e o seu futuro filho, ou a beleza que ele tanto buscou. De repente, uma cena inusitada, o campeão deixava o ringue. Ele em pessoa pegava o cinturão e o entregava ao mais novo campeão. Toma, agora ele é seu. A partida era encerrada em um final mais do que inesperado. Jean, por toda a sua vida, perseguiu o caminho da perfeição, mas dessa vez ele tentaria algo bem diferente. Dessa vez ele tentaria ser para sua família o que os seus pais não foram para ele, finalmente valorizando a sua vida e a vida dos demais. Mas mais importante que tudo isso, agora uma nova era começava, um novo reinado, um novo campeão. Yu agora não só lideraria essa categoria, ele iria para cima. Ele subiria as categorias de peso e ranks das mesmas, e agora ele seria o carrasco de muitos outros lutadores.
Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like. Eu gosto muito desse personagem aqui. Pra mim é o meu personagem favorito de The Boxer. Eu acho ele bem interessante, a história dele, a ideologia e tudo que compõe ele. E mais um vídeo de The Boxer também, né? Essa obra que é muito boa. Enfim, comenta aí o que você acha do Jean, o que você acha dessa fase de The Boxer, o que você acha dessa luta que levou o nosso protagonista ao cinturão. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!